E ele diz o seguinte: já que vocês adventistas não acreditam na predestinação calvinista, então qual interpretação vocês dão para os textos de João 6,44, que afirma que só vão a Jesus aqueles que o Pai enviar, e Filipenses 2,13, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Professor Leandro Quadros, João 6,44. Vamos ver aqui, ele já escreveu ali, né? Como é que a gente fala aí sobre a predestinação, se esses dois textos parecem que provam o contrário? Ou o contrário não, ou realmente afirmam que os seres humanos podem sim ser predestinados, tanto à salvação como à perdição. A pessoa, para acreditar na dupla predestinação, somente através de uma leitura superficial ou tendenciosa da Bíblia. É impossível uma pessoa que avalia o texto bíblico considerando a doutrina do conflito cósmico possa aceitar uma barbaridade dessas, né? Mas por que, professor? Então, primeiramente, João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O texto não está dizendo que Deus leva alguns a Jesus e leva outros para o diabo. O texto não está dizendo isso. O que está dizendo? O texto está dizendo o seguinte: toda pessoa que vir a Jesus é porque o Pai a conduziu. Ou seja, o Pai conduz o pecador a Jesus. Agora, não obriga o pecador a ir a Jesus. E o fato de o Pai conduzir o pecador a Jesus não significa que outros ele deixe para que o diabo conduza. Não tem cabimento isso, né? Vamos aqui continuar lendo outros textos. Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. O texto de Filipenses 2,13 vai ser entendido também com Romanos 2,4. É incrível como as pessoas se apegam a textos isolados e dão uma interpretação que o texto nem sonha em dizer. Né? Então Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Dá a entender de que é Deus é que faz isso. Deus faz. Agora a pergunta é, Deus pega pelo colarinho? Não é assim. Vamos para Romanos 2,4. Romanos 2,4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O texto claramente diz que a Deus, na sua bondade, nos conduz ao arrependimento. Conduzir a fazer uma coisa é diferente de obrigar a fazer. Então, não há pessoa alguma realmente que possa fazer o bem sem a ajuda de Deus. Deus nos conduz ao arrependimento. Agora, conduzir não é pegar pelo colarinho, amigo telespectador e ouvinte, e obrigar o indivíduo a aceitar a salvação se ele não quer. E um outro detalhe, você tem que analisar os textos bíblicos que mostram claramente ser a salvação oferecida de maneira universal. Não estou pregando o universalismo, que todos no fim das contas serão salvos. Não estou pregando isso. Estou falando do oferecimento da salvação que é universal. Então nós não podemos crer que Deus conduza alguns para a salvação e aí ele deixe que o diabo conduza outros à perdição. Não é assim que a coisa funciona. Quem for levado à perdição pelo diabo foi porque a pessoa o quis. E vamos ler um texto apenas que mostra que o oferecimento da salvação é universal. A aceitação não, né? Agora, o oferecimento da salvação é universal. Deus não restringe a sua salvação apenas aos supostos predestinados, né? 1 Timóteo 2, 1 a 4. Esses dias eu vi um site tentando explicar esse texto. E o site até falou assim: este é um texto arminianizado, ou seja, interpretado à luz da teologia de Jacobs Armínio. Agora, obviamente, essa é uma afirmação muito infeliz, tem nada a ver. O indivíduo que lê 1 Timóteo 2, 1 a 4 e continua crendo na dupla predestinação, ele simplesmente é rebelde com o texto bíblico, né? Porque o texto fala assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações,
intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha, um texto como esse, só ele já basta para derrubar essa teoria absurda da dupla predestinação, né? Aqui é dito, Paulo exorta as pessoas para que orem em favor de todos os homens, e ele inclui reis e pessoas investidas de autoridade, e ele dá razão no verso 4, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Então, a salvação, ela é oferecida de forma universal. Não será aceita, obviamente, de forma universal, porém, este texto aqui é suficiente, entre muitos outros, para reforçar o que eu sempre tenho dito desde o início desse programa há 6 anos. Por mais sinceros que sejam muitos de nossos irmãos calvinistas, tenho amigos com quem já troquei ideias sobre o assunto e outros que não são tão amigos assim, porque não gostaram de trocar ideias comigo, mas eu posso garantir, a crença na dupla predestinação, ela é diabólica. Ela é diabólica porque apresenta um Deus pior do que o próprio diabo. Um Deus que predestina as pessoas para fazerem as coisas que ele mais odeia que elas façam. Graças a Deus por esta doutrina satânica não fazer parte da nossa denominação religiosa e de muitas outras que acompanham o nosso programa.